Oi, pessoal! Hoje vamos começar a falar sobre os processos de independência na América Espanhola. A parte da América que foi colonizada pela Espanha. Só que antes disso, vamos relembrar como era a estrutura social da América Espanhola. No topo da sociedade, ocupando os melhores cargos e sendo a pequena parcela da população, representando essa pequena parcela da população, estavam os chapetones, espanhóis, vindos para a América para exercer cargos de confiança, cargos de chefia. Logo abaixo deles, ainda compondo a elite, a gente tinha os crioulos, os filhos desses espanhóis nascidos na América, que tinham dinheiro, que tinham representatividade, mas que ainda não tomavam as decisões políticas. Isso ficava a cargo dos chapetones. Depois, uma parte da população bem maior, a gente tinha os mestiços. E na base, a gente tinha, compondo a maior parte da população, indígenas e africanos escravizados. Por volta do século XVIII, ideias iluministas começaram a chegar na América e a influenciar bastante uma elite que tinha acesso ao conhecimento e também religiosos, que eram quem também tinha acesso às leituras. Essas ideias iluministas acabaram refletindo em dois movimentos que foram recebidos da América por grupos diferentes. De um lado, a Revolução Francesa, tá, que sacudiu com as estruturas da França, como a gente já estudou, e que era mais defendido pelos populares, porque como a Revolução Francesa pregava a abolição de todos os privilégios e que os populares conquistassem, né, espaço, quando tivessem voz, conquistassem atuação política, tinha mais apelo popular. E do outro lado, a independência dos Estados Unidos, que como a gente viu, né, já estudamos sobre isso, eles ficaram independentes, mas eles não aboliram a escravidão, eles mantiveram as estruturas sociais, as elites mantiveram seus cargos e seus privilégios. Então, para as elites, era mais interessante esse modelo da independência dos Estados Unidos do que o modelo representado pela Revolução Francesa. Além disso, as elites na América, elas temiam muito o exemplo do que aconteceu no Haiti. E como vimos, também já estudamos sobre isso, a maioria da população negra acabou derrubando do poder a minoria branca que os subjugava. Então, eles temiam perder sua posição. Eles queriam independência, queriam romper com a metrópole, mas não sabiam ainda os caminhos para fazer de forma que mantivessem seus privilégios, que era o grande interesse deles. No ano de 1808, a Espanha é invadida pelas tropas napoleônicas. O rei é deposto, perde o poder, e quem assume o poder é o José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte. O que acontece? Isso causa repercussões aqui na América. As elites coloniais, elas não reconheceram o poder que vinha desse rei, desse do José Bonaparte. E aí as elites coloniais transformam os cabildos, que eram os órgãos responsáveis por organizar a política colonial, e aí transforma esses cabildos em juntas governativas. E essas juntas governativas, tá, que quando eram cabildos, eram geridos pelos chapetones, eles passam a ser geridos pelos crioulos, por essa elite que, apesar de ter dinheiro, apesar de ter privilégios, mas ainda não tomava decisões políticas. E a partir desse momento, passa a tomar decisões políticas, sim. Só que, depois que acaba esse período napoleônico e o poder é restabelecido na Espanha, a Espanha busca restabelecer sua autoridade em cima dessas colônias que estavam se autogovernando desde então. Só que é aquela história. Os crioulos já tinham pego aquele gostinho de tomar decisões políticas. E uma vez que você ocupa um determinado espaço, é muito difícil que aquela pessoa deixe aquele espaço de poder que está de boa vontade, certo?
E aí começa a se pensar como se tornar independente da Espanha. Porque, veja bem, como eu já mencionei anteriormente, as elites queriam sim a independência, mas não queriam perder os seus privilégios como elite. Então, que modelo seguir? Além disso, para empreender e para ter sucesso nisso, eles contaram com o apoio da Inglaterra, que interessada nos mercados independentes que iam surgir a partir desses países, passou a apoiar as independências na América, e também dos Estados Unidos, que também tinha interesse em comercializar com esses novos países que iam surgir a partir do processo de independência. No México, o processo de independência começou no ano de 1810, com a atuação do padre Miguel Hidalgo y Costilla. O padre Miguel, ele era um leitor e admirador das ideias iluministas. E com isso, ele tinha ideias de apelo popular e conquistou o apoio de muitos populares. O que ele defendia? Ele era contra a cobrança do tributo aos indígenas, ele era também contra a escravidão, contra o tráfico de escravizados e também contra os latifúndios, que era o quê? Grandes propriedades de terra nas mãos de poucas pessoas. E aí, o padre Miguel, ele consegue, como eu já falei antes, juntar muitos populares em torno dele e vai para a luta mesmo. Ele acaba sendo preso e executado. Quem dá prosseguimento ao trabalho do padre Miguel, a liderança dele, é outro padre, o José Maria Morelo y Pavón. Ele continua fazendo levantes populares, continua com a luta do padre Miguel, mas ele também, assim como o padre anterior, ele também foi preso e executado. E o comando desses grupos populares, desses levantes populares, passa para as mãos de Vicente Guerreiro. Depois de um tempo de luta, ocorre um ponto de virada nessa história. O que acontece? O Agustín Iturbide, que era um general que comandava as tropas contrárias a esse grupo popular, ele passa para o lado desse grupo de populares. Ele era um crioulo, ele era da elite, ele estava contrário a esse movimento popular, mas ele passa para esse outro lado e passa a liderar esse processo de independência. E leva adiante e consegue consolidar a independência do México no ano de 1821. No ano de 1822, ele se proclama imperador e no ano seguinte ele é deposto por um movimento republicano. E assim temos a independência do país que hoje é o México. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!